gente! Tudo bem com vocês? Quem é vivo sempre aparece, não é mesmo? E no nosso primeiro vídeo de 2022, é este tema aí que você já está vendo pelo título do vídeo, Visto Americano 2022. Vim aqui compartilhar a minha experiência com vocês, dicas para quem quer tirar o visto aí nesse ano de 2022, para quem quer viajar. Então, vem comigo. Vamos lá. Eu tive meu primeiro visto americano em 2012 e ele dura 10 anos. E aí, o que aconteceu? Ele venceria agora em junho desse ano. Mas você não pode embarcar se o seu visto tiver menos que 6 meses de validade. Então, por exemplo, supondo que eu fosse viajar em abril, maio, junho. Então, meu visto vencendo em junho, eu já não poderia mais viajar porque ele só teria mais 2 meses. Então, o seu visto tem que ter uma validade maior que 6 meses para você embarcar. Então, eu precisei fazer o processo de renovação de visto, que é o mesmo processo quando você vai tirar um visto do zero, como se você nunca tivesse visto. Então, eu fiz esse processo, né, do zero, juntamente com meu esposo, que ele também não tinha visto. Então, nós precisamos ir juntos ao consulado. A minha mãe, ela também já tinha visto e ela não precisou passar pelo consulado pela entrevista, porque ela já tem o visto. Então, ela fez o processo de renovação e ela ficou isenta da entrevista. Eu acredito que eu precisei passar pela entrevista novamente, porque eu estava fazendo junto com o meu esposo o processo de visto e ele não tinha o visto. O dele era o primeiro visto e você sempre passa pela entrevista no primeiro visto. O visto americano hoje está custando $160. Uma bagatela convertendo em reais que eu paguei, se não me falha a minha memória, os R$928 por pessoa, só o visto, fora o passaporte. Então foi 240 e pouco, mais ou menos, não sei o valor exato agora, de passaporte, mais a bagatela de R$928 de visto por pessoa. Milena, como que você fez o seu visto? Você pagou um despachante? Vamos lá, essa é uma opção. E eu te aconselho assim, se você for inseguro, se você não tiver tempo, se sua vida for muito corrida, e principalmente se você tiver dinheiro, eu te aconselho a você pagar um despachante. Mas desta vez, em 2022, eu não paguei o despachante. Eu fico falando que seja você o seu despachante, porque eu fui a minha despachante, eu não paguei ninguém, eu fiz sozinha o meu processo de visto americano e graças a Deus foi aprovado de primeira. Em 2012, quando minha mãe fez o meu e o dela, ela contratou um despachante. Porque a gente não sabia, era a nossa primeira vez ali, querendo, né, se tornar uma viajante, né, internacional, e a gente não sabia como que iria fazer. Então, na época, minha mãe pagou um despachante, né? Não lembro agora o valor, mas eu sei que isso é um serviço caro, né? Então, como o dólar tá bem alto, já tinha o custo do visto, o custo do passaporte, eu falei, eu vou correr atrás disso sozinha. E o que eu fiz? Eu busquei aqui no YouTube essa ferramenta maravilhosa, que se você souber usar, você vai aprender coisas incríveis que vão te ajudar na sua vida. Eu pesquisei aqui no YouTube, processo de visto americano 2022. Você precisa preencher um formulário. Primeiramente, você tenha o seu passaporte em mãos. Válido, tenha um passaporte em mãos válido. Você só pode dar entrada no visto americano com um passaporte em mãos válido. Aí você vai dar entrada no processo de visto, que o primeiro passo é você preencher um documento chamado DS-160. Esse documento você preenche no site do governo americano. Gente, esse documento é muito importante. Milena, tenho que preencher em inglês? Não, você escreve em português as suas informações. Porém, esse é um formulário que as perguntas estão em inglês. Certo? Ah, Milena, mas eu não sei inglês, então não vou conseguir fazer. Vai conseguir fazer. Por quê? Você vai traduzir, tem uma opção de traduzir automaticamente. Se o seu navegador não disponibilizar essa função, o que você vai fazer? Cada pergunta você vai ter que ficar colando um tradutor, lendo para escrever. Isso vai ser trabalhoso. Gente, muita atenção ao preencher esse documento. Por quê? Eu diria que 80% de chances de você ser aprovado com as informações que você colocou nesse documento, se eu não falar 90%, né? Porque cada pessoa vai dizer alguma coisa. Eu diria que, assim, 80% documento DS 160 e 20% o que vai acontecer na entrevista, tá bom? Por quê?
esse documento é importante. Nessa DS 160, você vai escrever tudo sobre a sua vida. É literalmente tudo. Se você é casado, se você é solteiro, quais formações que você tem, quais você já concluiu ou está concluindo, seus empregos anteriores, atualmente onde você trabalha, qual o seu salário de cada emprego, o que você faz ou fez em cada emprego, o que ele fez, o que ele não fez, salário. Eu vou mostrar para vocês o formulário, só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando. A DS 160 é essa folha, mais essa folha, mais essa folha, mais essa folha, mais essa folha e mais essa folha. Ou seja, é muita pergunta que você tem que preencher, responder. Então, gente, muita atenção ao responder essas perguntas, porque qualquer coisa que você colocar de errado aqui pode ser fatal para o seu visto ser negado. No final aqui, ó, como vocês podem ver, as perguntas estão todas em inglês, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, não sei se a minha câmera vai focar. As perguntas estão todas em inglês. Então, assim, gente, eu não vou ler as perguntas aqui porque é muita coisa. Após preencher este documento, você vai precisar entrar em outro site que você é direcionado. E aí você vai colocar o número que a sua DS 160 gerou, você vai colocar o número desse documento nesse site. E com este número você vai conseguir gerar o boleto para pagar o visto. Então, preencheu a DS 160 com toda a atenção. Gente, se você não se sentir seguro para fazer isso através de um vídeo no YouTube, porque você tem que sentar na frente do computador com paciência. Sério, eu demorei 1 hora para fazer o visto do Wesley, né? O visto que eu falo é preencher esse documento do visto. E no outro dia, com mais calma, porque eu demorei 1 hora, eu falei assim, não vou conseguir fazer os dois no mesmo dia, eu vou ficar muito cansada, tem que ter muita atenção. E no outro dia, mais 1 hora sentada na frente do computador, preenchendo informação. E tem um detalhe, o site do governo americano, toda hora ele cai. E às vezes, quando ele caía, já salvava boa parte das informações que eu tinha preenchido. Às vezes, a última página que eu tinha preenchido inteira, o site caía sozinho, ele cai sozinho, e aí quando você voltava, as informações tinham sido perdidas e eu tinha que preencher novamente. Então, tem que ter paciência. E aí, depois que você preencheu esse documento, foi no site que você é automaticamente direcionado, você vai pagar a taxa do visto americano, e aí quando você pagar essa taxa, o boleto for compensado, aí vai liberar para você fazer o agendamento do CASV, que significa Centro de Atendimento de Solicitante ao Visto, e você vai marcar ao mesmo tempo, sendo que em dias diferentes, a sua ida ao consulado americano, que é a entrevista. O que acontece no CASV? No CASV, gente, é molezinha. Você só precisa levar essa DS 160, o seu passaporte atualizado, entendeu? E uma foto 5x5. É o tamanho 5x5. Eles pedem para você levar essa foto, mas não utilizaram. Em 2012 foi a mesma coisa. Pediram essa foto, mas não utilizaram. Esse ano eu tirei a foto, levei a foto e não utilizaram mais uma vez. O CASV foi tranquilo, tirando a fila chata que a gente teve que enfrentar. Tá bem lotado, gente, porque o consulado e o CASV ficou muito tempo fechado por causa da pandemia. Então, assim, enfrentamos uma fila chata, tava muito calor, o ar-condicionado não tava dando vazão. Mas enfrentamos a fila para fazer o quê quando nós fomos chamados no guichê? Colher as digitais e tirar foto. Essa foto que a gente tira é a foto do visto, caso ele seja aprovado. E aí eles colocam esse papel atrás do seu passaporte, que por coincidência é o dia da sua entrevista e o horário. Essa foi a minha primeira etapa. Depois você vai na entrevista, lá no consulado, na data e no horário que você marcou. E aí é que são elas, meus amigos. E aí é que o filho chora e a mãe não vê. Chegamos lá no dia da entrevista, bonitinho, marcados 8h30 da manhã. Acordei cedo, acordei 6 horas da manhã nesse dia, ansiosa assim, já naquela expectativa, naquele nervoso. E aí eu separei uma pequena pasta que está até aqui na minha frente, gente. Vou mostrar pra vocês a pequena pasta, ó.
cheia de documento. Inclusive, eu fiz uma relação, ó, de documentos necessários para o CASV e para a entrevista. No final desse vídeo eu vou ler esse resuminho aqui para vocês que eu fiz por conta própria. Então, gente, vamos lá. Aqui, ó, eu não vou nem mostrar todos os documentos porque foi muita coisa real. Olha aqui, gente, a papelada. Eu separei essa pastinha porque é a orientação, né, que a gente vê das pessoas que já tiraram visto. E foi também o procedimento que eu fiz em 2012. Então, time que tá ganhando não se mexe. Chegamos lá no dia da entrevista, 8h30 da manhã, uma fila gigantesca. E aí eu me informei com a agente lá do consulado. Ah, não, quem tá marcado 8h30 já era uma fila da galera de 8h30, então a gente foi pra uma fila menor. Chegando lá, deixa eu abrir só um parênteses. No consulado, gente, muito cuidado. Não pode, em tempo algum, em hipótese nenhuma, entrar com celular eletrônico, esse relógio não pode. Bolsa, essas coisas não pode entrar no consulado. Você tem que deixar no seu carro, se você for de carro e estacionar lá perto do consulado, você deixa tudo dentro do seu carro. Eu só saí do carro com a pasta na mão, com a pasta da documentação na mão. Celular, relógio, tudo ficou dentro do carro. E aí você vai me falar, mas Milena, eu vou de Uber. Milena, eu tô sozinha, como é que eu faço? Não se preocupa. Na porta do consulado ficam os guarda-volumes. Aqui no Rio, eles estão cobrando a bagatela de R$30 para guardar a sua mochila, sua bolsa, seu celular, seu fone, seu relógio. Eles guardam para você, mas você tem que pagar R$30, tá bom? Se você for sozinha, se você tiver Uber, se você estiver indo de Uber, se você estiver a pé, paga esse guarda-volume, porque você não pode entrar com nada disso no consulado. Então, isso já foi uma experiência que eu tive em 2012. Chamou a gente, a atendente pegou o nosso passaporte, colocou os dois juntos, porque eu fiz um agendamento para nós dois, pra gente conseguir fazer a entrevista juntos. Então isso é uma dica, se você vai tirar visto em casal, faça um agendamento para os dois. Porque se você agendar um horário para cada pessoa, vai ser atendido um de cada vez. E eu queria que nós dois fôssemos atendidos numa única vez. E aí ela pegou, chegando lá, a gente entregou os passaportes, ela colocou um elástico, beleza, e levou. Já dentro do consulado, a gente ficou sentado lá, esperando a nossa vez de ser chamada. E aí a gente veio, chamou o nosso nome, entregou o nosso passaporte na mão e eu segurando a pastinha. E aí ela nos direcionou para uma cabine que nós estávamos na fila, nós éramos os próximos e tinha um casal fazendo a entrevista na nossa frente. Quem faz a entrevista é um americano, fato. Ele com o português arrastado, fato, mas muito compreensível, sendo que você vê que a pessoa tem o sotaque. E aí tinha um casal na nossa frente sendo entrevistado e, fato, você consegue ouvir o que o agente pergunta, o que eles respondem, e você consegue ouvir se foi aprovado, se não foi. O Wesley, o meu esposo, ele estava assim, tranquilo, assim, como se estivesse na fila da padaria. Eu, gente, confesso, eu estava apreensiva, eu estava nervosa, porque por mais que eu já tivesse visto americano, ele não tinha, e aí a gente fica naquele nervoso, se vai, se não vai, e eu pensando no valor do visto, quase R$1.000, se fosse negado, meu Deus, ia ter que pagar de novo, e quando nega, eles não falam o motivo que foi negado. E aí você vai ficar, caramba, eu vou tentar de novo, mas eu não sei onde eu errei. Será que agora o que eu vou ter que fazer? Então, gente, gera muito nervoso. Quando chegou a nossa vez, nós entregamos apenas os passaportes atuais, né? E aí o agente perguntou, você já tem visto americano? Aí eu respondi, eu tenho sim, meu esposo não. E aí ele, tudo bem. Aí perguntou pro meu esposo o que ele fazia, onde ele trabalhava, quanto ele ganhava, beleza. E aí ele me pediu meu passaporte antigo com o visto. E aí eu entreguei meu passaporte antigo com visto, ele simplesmente carimbou cancelled, cancelado. Aí eu falei, ok, cancelou e me devolveu o passaporte antigo, aí eu guardei.
E aí ele perguntou quanto que eu ganhava, onde eu trabalhava, o que a minha empresa fazia, se eu já tinha ido para os Estados Unidos, quantas vezes, qual era o nosso destino da viagem e por que a gente tinha escolhido aquele destino da viagem e tudo mais. E aí respondemos essas perguntas e teve uma hora que ele ficou parado assim, digitando, olhando pro computador. Eu falei, ai meu Deus, eu já tava pensando assim, meu Deus, ele tá digitando o motivo que o nosso visto foi negado. E aí ele simplesmente falou assim, ah tá, visto aprovado. E aí nos entregou este papel lindo escrito visto aprovado. E agora, e no verso tá em inglês, com as instruções, né, de como você vai proceder daqui pra frente. E, gente, a partir desse momento eu respirei aliviada. 160. Você tem que colocar pra onde você vai e o possível hotel que você irá se hospedar. Então, assim, vou tirar o visto americano, mas eu não tenho o destino ainda. Gente, pesquisa um destino. Coloca lá Los Angeles, Nova York e pesquisa um possível hotel. Gente, um hotel que exista, coloca o nome, pesquisa o hotel lá no Booking, coloca o nome e você coloca hotel a reservar, porque você ainda tá ali pesquisando e tudo mais. Então, assim, isso é muito importante e mostra que você tem vínculo aqui no Brasil. Você tem que mostrar para ele raízes que te fazem voltar. Você tem que provar mais porque você tem que voltar do que provar o porquê você vai querer ir. Então, assim, eu já fui 3 vezes, já voltei. Ele viu isso, que eu já fui 3 vezes, já voltei. Que eu trabalho, que o Wesley trabalha, que a gente tem raízes aqui no Brasil. Então, assim, que a gente tem motivos para voltar. Então, é isso que é a virada de chave. Você mostrar raízes aqui. Eu vou ler aqui para vocês os documentos que são necessários no CASV, que é a primeira etapa, que é muito tranquilo. Levar o passaporte válido, levar o passaporte com visto anterior, se você tiver, e a confirmação da DS 160 e a confirmação do agendamento. Dia do consulado, você precisa levar o passaporte anterior, se você tiver, carteira de trabalho, contra-cheque dos últimos 3 meses de trabalho, imposto de renda de pessoa física ou jurídica, notas fiscais das mais antigas e as últimas notas fiscais emitidas se você trabalha prestando serviço, se você emite nota fiscal, carta de prestação de serviço reconhecida, firma ou papel timbrado feito pela empresa para a qual presta serviço ou contrato de trabalho. Então, se você presta serviço para alguma empresa, o contrato de trabalho ou uma carta de reconhecimento da sua empresa em papel timbrado e tudo mais. Extrato do banco dos últimos 3 meses, para eles verem que você tem movimentação aqui. Extrato de investimento, se você tiver. Cartão CNPJ alvará, se você for MEI. Certidão de casamento, documento do carro ou da moto. Certificado da vacina do Covid 2019. Documentação da casa, se sua casa é alugada, o contrato da casa, se é financiada. Diploma de graduação, pós-graduação, carteirinha do curso que ainda irá terminar e a taxa do pagamento do visto. Gente, sério, vou contar pra vocês agora aqui o que vocês não imaginam que aconteceu. Eu simplesmente, né, como vocês estão vendo aqui, tá na minha frente, separei essa linda pasta, levei no dia, né, carteira de trabalho. Gente, eu levei até carteirinha da igreja. Gente, eu levei carteirinha da igreja pra mostrar, tipo, cara, eu sou membro de uma igreja aqui, eu tenho que voltar. E vocês acreditam que eles não pediram nada? Eu não abri a pasta para tirar um documento que eu tinha levado. Eu simplesmente apresentei o meu passaporte novo e o antigo com o visto vencendo, já vencido, né? Que ele carimbou cancelado e cancelou e falou, ok, visto aprovado, e deu esse documento pra gente. Sério, eu só respirava assim, ó. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Assim, de nervosa que eu tava sentindo aquela tensão saindo do meu corpo. E aí, buscamos hoje o nosso passaporte com visto lindo, válido por 10 aninhos aí pra viajar muito. E o último detalhe pra gente encerrar esse vídeo é que quando o seu visto for aprovado, após ele ter sido aprovado, você vai receber um e-mail, né, que o seu visto já vai estar disponível para retirada se você colocou para buscar no CASV.
ou se você colocou para chegar em casa, ele vai chegar na sua casa. Não sei se a taxa é muito cara, mas eu acredito que você pague uma taxa. Eu coloquei para retirar no CAS. E aí eles me mandaram um e-mail para eu fazer um agendamento, ou seja, até para você buscar o passaporte. Você tem que entrar lá no seu portal onde você fez o seu primeiro cadastro e fazer o agendamento para retirada do visto. E aí você imprime esse documento e apresenta no dia junto com o seu documento original, com foto RG ou CNH, e aí você consegue fazer a retirada do seu documento. Tá bom, gente? Falei a beça, né? Mas era isso, eu queria passar muitas coisas pra vocês. Se vocês quiserem ajuda pra alguma coisa, alguma orientação, gente, eu não sou uma despachante profissional. Eu apenas segui instruções de vídeos de pessoas que contaram as suas experiências aqui, assim como eu estou contando a minha experiência. E aí eu segui essas dicas, fiz tudo direitinho e graças a Deus tudo deu certo. Agora eu tô com o passaporte aqui, ó, novinho, pronto para receber vários carimbos, visto ok, passaporte ok. E é isso, minha gente. Espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem mais dicas de viagem, mais conteúdo aqui, comente, compartilhe com seus amigos, tá bom, gente? E é isso aí, um super beijo. Curta esse vídeo, comente, como eu falei, compartilhe, divulgue para os seus amigos, tá bom? Um super beijo pra você, fique com Deus e até a próxima. Tchau!